Olá, tudo bem? Eu sou a Eliana Ferri, tenho 45 anos, sou mãe de 2 meninos, casada e tenho uma trajetória longa como empresária. Sempre foquei em trabalhar com mulheres e é por isso que hoje eu venho desenvolvendo um trabalho de terapia para mulheres. Foi ao longo da minha trajetória, aos meus 45 anos, desde a infância, jovem, mulher, adulta, que eu sempre fui atrás de cura para as minhas dores, né? Por que cura para as dores? Porque nós, como jovens, mulheres, adultas, mais maduras, nós temos vários desafios, né? A cada etapa da nossa vida, a gente tem um desafio diferente. E eu, desde então, me lembro desde jovenzinha, eu já ia buscando alternativas para me sentir mais tranquila, mais leve comigo mesma. E a minha trajetória também teve desafios muito difíceis, né? Desde a perda de um maninho, depois do meu pai, com uma perda cedo, trabalhos, né, desafiadores, problemas com amigas, coisas sérias que eu tive na minha vida, eu fui buscando alternativas para me sentir bem. Posso te dizer que a minha caminhada foi uma caminhada de cura através do autoconhecimento. Eu comecei lá pelos 20 anos já a fazer terapia, né, com psicólogo, psiquiatra, para me entender. E fui vendo que a gente podia, né, viver mais leve, mais tranquila. Porém, muitas coisas eu ainda não tinha resposta, eu ainda tinha as minhas dores. Então, foi aos 30 e poucos anos que eu encontrei uma terapia que mais fez sentido para mim, que foi a constelação sistêmica. Desde então, eu pratiquei ela por muitas vezes na minha vida, resolvendo vários problemas que era muito importante para mim. Foi vendo este resultado que eu vi que era um caminho que eu queria seguir, eu queria levar isso para as pessoas. Porque como eu sempre trabalhei com muitas mulheres, né, eu tive empresa por 20 anos focado no ramo da beleza e com mulheres, as nossas clientes eram mulheres, as minhas funcionárias eram mulheres, eu sempre fazia um atendimento extra com essas mulheres como se fosse uma terapeuta, mas na prática eu não era. Então eu sempre gostei muito de ajudar, eu sabia que eu tinha esse chamado estava dentro de mim. Então, faz 2 anos que eu optei em largar essa vida de empresária e me dedicar aos estudos para trabalhar com a constelação e com o coach, né? Porque para mim são 2 ferramentas que se encaixam muito bem e que eu posso ajudar você, mulher, a encontrar esta cura, né? Porque nós mulheres temos muitas responsabilidades, né? Às vezes a gente não percebe o quanto de fardo que a gente leva nas costas tentando ser um exemplo para todos, um exemplo como dona de casa, um exemplo como esposa, como amiga, como filha, como mãe. E este fardo muitas vezes pesa. Então, este programa que se chama Mulheres Renascidas, né, principalmente para as mulheres aí a partir dos 35 anos, eu já estou com 45, tive toda essa caminhada, fiz várias terapias para chegar até aqui. Hoje eu consigo dizer que o melhor caminho é o autoconhecimento. E o autoconhecimento da forma correta. Este programa eu vou trabalhar com vocês com 10 sessões exclusivas, né, VIPs, porque são atendimentos personalizados, individuais. E é de sistema online, então fica fácil para a gente se falar. Posso atender em qualquer lugar, né, do mundo, inclusive. Tenho várias clientes que são fora do Brasil e este sistema funciona muito bem. Como que vai acontecer? Nós vamos nos encontrar a cada 15 dias. Vamos começar com sessões de investigação, vamos determinar qual a parte da tua emoção que mais te prejudica, quais as questões que tu quer trabalhar e desenvolver melhor para viver bem, para viver com leveza e sem culpa. O grande segredo, gente, não é ter uma vida perfeita, porque isso não existe, mas é aprender a viver com leveza, de uma forma mais harmoniosa consigo mesma. Porque nós vamos ter uma caminhada sempre com alguns obstáculos. Mas quando tu pega aquela pedrinha na frente do teu caminho e bota ela na mochila e segue, tudo faz diferença, tudo faz sentido. Então, este é um pouquinho da trajetória que eu tive para chegar até aqui e conseguir fazer um método que eu, Eliana, achasse que fosse interessante para vocês, para entregar o melhor, não entregar algo que não vá fazer efeito. Por isso que eu priorizo muito o atendimento individual. Não quer dizer que a gente não vai ter momentos de rodas de conversas, grupos com as outras mulheres, mas o atendimento individual, ele é focado no teu problema. Não é um programa para
resolver vários problemas ao mesmo tempo, mas é o teu, personalizado. Mulheres Renascidas é um programa para você. Por que para você? Porque você, mulher como eu, me entende e eu também te entendo, porque eu tenho 45 anos e muito do que você sente eu também já senti. E quem já esteve deste lado sabe como dói. Dói porque muitas vezes a gente está sozinha, a gente não quer compartilhar as nossas dores com ninguém. Mas posso te falar que tem como fazer uma cura que começa lá dentro das nossas raízes, da nossa família de origem. E esta ferramenta que eu uso no meu programa é a constelação familiar com mais sessões de coach. Por quê? Porque a constelação familiar, quando tu faz uma constelação, tu consegue acessar muitas raízes da tua vida lá desde a infância, entender sistemas que se repetem, padrões de comportamento, coisas que são ocultas na nossa vida e que muitas vezes a gente não tem consciência. Porém, esse sistema, ele trabalha na nossa família de forma inconsciente e nos mostra, às vezes, problemas que a gente tem que parar e olhar. Na sessão de constelação, a gente olha para este sistema com calma e a consciência, né, que está ali escondida, tudo aquilo, de várias gerações, muitas vezes, nos deixa enxergar o que a gente precisa curar. E a constelação, ela nada mais é do que uma ferramenta para você se curar, não é para o outro, porém ela reverbera na família inteira. Então, muitas clientes que me procuram dizem que viram o resultado em toda a família. Por quê? Porque quando a gente muda, né, uma pessoa que é curada, ela pode curar todos à sua volta. E foi através desta ferramenta que eu achei resposta para muitos desafios da minha vida. Como eu falei para vocês antes, né, desde jovem eu tive os meus desafios também, mas eu sempre lutei para achar respostas, né? Eu sempre procurei a espiritualidade de várias formas, eu procurei as terapias tradicionais. E quando eu fiquei sabendo que existia uma terapia muito moderna e que ajudava muito a encontrar as respostas de uma forma rápida, principalmente, eu corri e fiz a minha sessão. E foi aonde eu não parei mais de me constelar e entendi que eu poderia ser também uma consteladora familiar para ajudar você a encontrar essas dores. Gente, eu posso dizer que sofrer quietinha no seu cantinho, no seu mundinho, não é fácil, né? Muitas clientes minhas me procuram e sou eu a primeira pessoa para quem elas confiam algo que está ali guardado já na sua consciência, no seu coração, anos e anos de sofrimento. São problemas geralmente relacionados à família de origem, de pai, de mãe, de irmãos, e que as pessoas não têm segurança de falar. Então, quando a gente estabelece uma relação de confiança entre a cliente e o constelador, a gente consegue acessar esse inconsciente. E a cliente que está pronta para ver o seu inconsciente e aceitar, ela tem uma cura gigantesca. E eu tenho certeza que quem se entrega ao processo sai renovada, sai renascida. Por isso que quando eu pensei no nome para este programa, e eu fiquei meses pensando o que eu queria entregar para minhas clientes, me veio este nome muito forte, Mulheres Renascidas. Porque ao longo da minha caminhada com todas as minhas clientes que eu já fiz terapia, o ano passado foram muitas, mais de 200, eu vejo esse padrão muito comum nas mulheres. As mulheres em sofrimento, as mulheres perdendo muito tempo da sua vida com dores que a gente pode resolver. Como eu já passei por isso, eu sei que eu posso te ajudar, né? Pegar na sua mão e te ajudar, né? Porque eu não resolvo o problema de ninguém, mas eu posso te ajudar. Então, essa ferramenta da constelação com o coach dá um resultado excelente, porque o coach é outra ferramenta poderosa, onde a gente vai ter conversas com objetivos de futuro, objetivos de mudanças realmente de padrão. Porque não adianta a gente ficar só conversando e não ir para cima, não resolver. Se eu quero mudar o meu corpo, como um exemplo, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que me matricular numa academia, eu tenho que começar, eu tenho que honrar e eu tenho que seguir. Então, isso é uma mudança, né, de comportamento, é a ação. Não adianta eu só ficar reclamando. Então, com essas ferramentas juntas, a gente tem este processo muito bem redondinho para realmente te ajudar a fazer, né, a mudar este padrão. São 10 sessões de encontros individuais,
onde nós vamos estar conversando, como eu falei antes, por 1 hora. Uma sessão ela é de constelação, outra sessão ela vem com coach, depois vem meditação, visualização. Ao final teremos rodas de conversa com todas as mulheres que estão no programa, para assim a gente se fortalecer e compartilhar os excelentes resultados que todas nós queremos, que é um resultado de sucesso, é um resultado de cura. Vamos falar então um pouco mais sobre a constelação familiar, né? Estou falando aqui para vocês há um tempo que eu sou apaixonada por essa ferramenta, mas muitas pessoas ainda têm dúvida e querem entender um pouco mais como funciona essa dinâmica, quais são realmente os resultados e o que ela faz. Antes de eu estudar a constelação, eu achava que tinha uma mágica aí dentro, porque eu disse, não é possível esse negócio funcionar tanto. Então foi quando eu comecei a estudar e a entender realmente como funciona tudo, que eu entendi que não tem mágica. A mágica é a nossa consciência. Quando a nossa consciência visualiza esta imagem, ela sim se dá conta e aí a pessoa começa a se curar. É através mesmo do olhar, da imagem. Então, a constelação, ela já foi criada há muitos anos. Só que hoje se fala muito mais e hoje as pessoas conhecem mais. Foi criada pelo pai da constelação, Bert Hellinger, um alemão que já faleceu, e ele notou ao longo dos anos, com seus estudos, em muitas comunidades que ele acompanhou, esta questão de repetição de padrão. Foi acompanhando muitas famílias que ele via como as coisas se repetiam, como crianças nasciam com padrões repetitivos de avós, bisavós. E muitas vezes esses padrões não são conhecidos, não são conscientes. A gente fala de padrões clássicos como a bebida, o alcoolismo, drogas, suicídio, depressão, mas tem padrões muito piores que a gente nem imagina que também vêm através de repetições. E através da constelação a gente consegue entender melhor e até se curar. Um exemplo clássico que as pessoas sofrem muito com a depressão e não sabem muitas vezes por quê, Se sente um vazio no peito, se sente triste e não entende porque tem uma vida praticamente normal. Aí a depressão, quando se coloca a constelação, se busca olhar para aquela família de origem, os seus antepassados, para ver quais são os traumas que aquela família tem lá atrás. E muitas vezes se acha da onde vem a depressão. Suicídio, que é algo tão triste e cada vez tem aumentado mais, é outro ponto importante que Bert ele acabou verificando muito nas constelações também como repetições de padrão de antepassados principalmente. Porque a pessoa que está no sistema e está na sua família, ela não se encaixa e ela não sabe o porquê que ela tem uma dor, porque ela tem um vazio. E quando se coloca uma constelação, a gente consegue visualizar que tem uma perda aí muito grande, algum trauma muito forte de avô, de bisavô ou até mesmo na sua própria família de origem. Quando o cliente se dá conta disso, muitas vezes ele tem a chance de voltar para a vida, olhar novamente para a vida. Então são assim assuntos fortes que eu estou trazendo aqui só para vocês terem uma ideia de quanto poderosa é essa ferramenta. Mas eu sempre digo, é uma ferramenta que você tem que fazer porque você quer, porque senão a cura não acontece. Você tem que procurar porque você quer realmente olhar para dentro de si. Essa é a questão do autoconhecimento. Todas as ferramentas de autoconhecimento é sempre um olhar para dentro de nós, não para o outro. Se alguma cliente me procura e diz que quer fazer uma constelação, porque quer mudar a sua mãe, porque quer mudar o seu marido, a gente não faz a constelação, porque a pessoa tem que procurar porque ela quer ficar bem, ela quer entender essa relação. Aí sim o processo acontece e é um grande sucesso. Então, sempre se dê conta disso, Eu não quero mudar o outro, mas eu quero eu me curar. Este é um dos princípios da constelação. Então, aqui a gente pode ver uma família, Como acontece a constelação? Através, geralmente, de bonecos, pode ser também com pessoas, representantes humanos, E pode ser na água, tem vários tipos, pode ser com papel. Eu trabalho com os bonecos. Os bonecos, eles simbolizam a família. Ou assuntos, Se tu quer trabalhar a questão de dinheiro,
nós vamos colocar a situação do dinheiro, vamos colocar às vezes alguém da família ou não. Sempre depende no dia, no campo, entre eu e você, a gente vai fazendo uma entrevista e vendo o que a gente deve olhar. Então, mas só para entender, a constelação que eu faço, ela acontece com os bonecos. A cliente, ela vai me ajudar a fazer, porque a constelação é para cliente, não é para mim. Eu sou só uma facilitadora, onde eu vou te ajudar a visualizar essa imagem. E a gente faz os movimentos, pega o bonequinho e vai colocando ele aqui no sistema conforme a cliente escolhe. E eu gosto de trabalhar da forma oculta, onde você, cliente, não sabe quem são os personagens que estão aqui. Eu vou identificar na nossa entrevista, vou deixar ali escondidinho e depois que essa imagem estiver pronta, nós vamos olhar a imagem que se formou. Quando a constelação está pronta, uma imagem está pronta, a gente identifica aqueles personagens, então eu pego aqueles papeizinhos e a gente vê, nossa, aqui ficou a tua mãe, aqui ficou você, aqui ficou um vô, ou aqui ficou o dinheiro, ou aqui ficou teu amor. Qualquer assunto que seja vai ser desta forma assim. E a gente vai entender aquela imagem, vai ver qual o padrão ali que está sendo, né, que está nos mostrando. Vamos identificar qual das leis do amor, porque a constelação ela é baseada nas 3 leis do amor, que está sendo rompido e vamos trabalhar em cima disso. Depois que a constelação está feita, olhamos a imagem, identificamos ali qual é o problema, nós vamos fazer as frases de cura, onde vamos pegar, vamos olhar para cada personagem que está no sistema e vamos fazer frases de cura. Essas frases servem para a gente realmente internalizar tudo isso que a gente está vendo e seguir para a vida. A partir deste movimento é que as coisas começam a melhorar. Mas eu sempre digo, o mais importante é fazer porque você quer, fazer com amor porque quer realmente mudar e acreditar no que está fazendo, porque a mudança ela é interna. Tudo que a gente visualiza na constelação tem que ser dentro do peito, porque eu digo que o maior benefício da constelação é aquele friozinho, é aquela dorzinha no peito que a gente para de sentir. Então é porque a gente está bem. Sempre que eu constelo as minhas clientes, depois uma semana seguinte, nas próximas semanas eu fico acompanhando elas e vendo o retorno, né? Como é que tá te sentindo? E o retorno é sempre muito gratificante, porque as pessoas trazem muito esta questão, eu estou me sentindo bem, eu estou leve. E é isso que a gente quer deste resultado da constelação, é se sentir leve, porque depois que tudo isso acontece, o processo acontece, você começa a ficar leve, você fica com o olhar atento às coisas que tem na vida. Quem não consegue namorar, quem não consegue engravidar, quem não consegue se dar bem com a família, começa a ver de forma diferente. Parece mágica, mas não é. É o teu olhar para o mundo. E é isso que a gente quer, é isso que eu quero te entregar e te ajudar. Não apenas com uma sessão de constelação, que já é um sucesso e que já é transformador, mas eu quero te acompanhar, né, durante um trajeto maior para que vários pontos da tua vida sejam realmente resolvidos. E eu tenho certeza que você vai adorar o resultado, porque assim como eu, você também merece se transformar, renascer e viver plenamente.